Só mais tarde, e depois de uma experiência pessoal em que a sua própria força sofreu um revés, Clovis invocará o deus de Clotilde, entre aspas, e pedirá o batismo. É inútil descrever esta cena, muitas vezes contada, senão para sublinhar a presença de Clotilde perto da pia batismal em que o marido mergulhou e onde recebeu a unção e a água benta das mãos do bispo São Remi. No segundo parágrafo da página 16. Ora, se existe em Paris uma personalidade célebre, é certamente a Virgem de Nanterre, Genoveva. Nascida cerca de 422, Genoveva tem perto de 70 anos no momento em que Clotilde desposa Clovis, mas apenas morrerá um ano depois do próprio Clovis, a 3 de janeiro de 512, aos 89 anos. Clotilde e Clovis conhecem Genoveva quando, numa pequena casa próximo ao antigo batistério de Saint-Jean-le-Rond, leva a vida das reclusas, daquelas que chamaríamos de religiosas de clausura. 3 vezes por dia sai de casa para se deslocar à igreja mais próxima e cantar no ofício divino. Vida de silêncio e oração, de recolhimento e apagamento. As reclusas fazem uma longa quaresma da Epifânia à Páscoa, e delas apenas se ouve o cantar dos salmos quando se reúnem na igreja. Porém, Genoveva elevou a voz numa circunstância. Foi no ano de 451. Ela tinha 28 anos, no momento em que a população de Paris, enlouquecida com a aproximação dos hunos, se preparava para deixar a cidade num desses lamentáveis êxodos que o nosso século XX pode imaginar melhor do que qualquer outro. Os hunos são invasores terríveis, mais terríficos ainda do que os que conhecemos no nosso tempo. Fazem parte daqueles mongóis contra quem os chineses edificaram a Grande Muralha. À frente deles tinham fugido a maior parte dos povos bárbaros que se repartiam por todo o nosso território no século V, e é à pressão dos mongóis que se atribui o vasto movimento de migrações. Seguindo Átila, os hunos dirigiram-se para Paris depois de terem incendiado no dia 10 de abril a cidade de Metz. Ora, Genoveva, diante da porta do batistério, exorta a população a que não fuja, prometendo a todos que os hunos não entrarão na cidade. A profecia, no momento, pareceu tão insensata que alguns se atiraram contra Genoveva. Ameaçam lançá-la ao rio Sena. Genoveva lhes faz frente e impede a população de correr para o que teria sido o seu próprio desastre, e os acontecimentos dão-lhe razão. Os hunos, rechaçados em Orleans e em Troyes, graças à decisão dos bispos de Aignan e Loup, que souberam manter a coragem dos sitiados, são definitivamente vencidos na famosa Batalha do Campus Mauriace, sem dúvida Mery-sur-Seine. Desde então, fala-se de Genoveva em todo o mundo, até na Síria. Sabe-se com toda certeza que Simeão Estelita, o eremita, que vivia sobre uma coluna, encarregou os mercadores sírios de saudarem por ele a Virgem Genoveva quando passassem por Paris. É extraordinário verificar o papel ativo que as mulheres tiveram no domínio da evangelização, numa época em que o Ocidente hesita entre o paganismo, o arianismo e a fé cristã. Sob essa influência, Clovis distinguiu-se entre os bárbaros, fazendo-se batizar em comunhão com Roma, enquanto, em seu redor, ostrogodos, visigodos, vândalos e burgúndios tinham abraçado a heresia de Ário, que, nascida 2 séculos antes, se propagou não só no Oriente, mas também no Ocidente, entre as vastas populações bárbaras. Neste século VI, Clotilde não está sozinha. Na Itália, Teodolinda, uma bávara que casa com o rei lombardo Agilulfo, ariano também, consegue dar o batismo católico ao filho Adaloald. A conversão do norte da Itália à fé cristã será mais ou menos o prolongamento desta ação de uma mulher.
Na Espanha, o Duque de Toledo, Leovigildo, restaura a autoridade real e casa em 573 com uma católica, Teodósia, que o converte ao catolicismo. Cerca de 20 anos mais tarde, em 597, Berta de Kent, na Inglaterra, conseguirá que o rei Etelberto seja batizado. Evocando esta ação mais ou menos simultânea das mulheres do nosso ocidente, Jean Duché observava com um sorriso: exercerá o mistério da Trindade uma fascinação sobre as mulheres? Na Espanha, como na Itália, na Gália ou na Inglaterra, foi necessário que uma rainha fosse a precursora do catolicismo. É resumir um fato duplo da civilização. Ao mesmo tempo, a entrada das mulheres na história, no momento em que se desenvolve a fé cristã e o zelo que manifestam para a implantar. Aos países enumerados, seria necessário acrescentar a Germânia, onde as religiosas foram ardentes auxiliares de São Bonifácio, e até a Rússia, onde a primeira batizada foi Olga, princesa de Kiev, enquanto, mais tarde, os países bálticos deveram a sua conversão a Edviges da Polônia. Por todo lado se verifica a ligação entre a mulher e o Evangelho, se seguirmos passo a passo acontecimentos e povos na sua vida concreta. De fato, é de se perguntar se nisto não haverá mais do que uma simples coincidência. Para compreender o que foi, na origem, a libertação da mulher, é conveniente saber qual era a condição feminina no Ocidente, isto é, no mundo romano, no século I da nossa era. A esse respeito, juristas e historiadores do direito informam-nos com perfeita clareza. De fato, melhor do que as obras literárias ou aos exemplos individuais citados aqui e ali, é ao direito, mais precisamente à história do direito, que convém nos reportar se quisermos conhecer os costumes. O direito revela-os e modela-os também. Através da sua história refletem-se as evoluções e as interferências perpétuas entre os governos e governados, entre o que é desejado e o que é vivido. Ora, o direito romano é, sem dúvida, o mais bem conhecido entre os sistemas de legislação antigos. Foi objeto de abundantes e detalhados estudos. A admiração que desde o século XIII lhe foi prestada, e mais ainda desde o século XVI, traduziu-se em múltiplos tratados, investigações e comentários. E depois, no século XIX, foram na maior parte adotadas pelo nosso Código Napoleônico. No que diz respeito à mulher, o essencial deste direito foi brilhantemente exposto pelo jurista Robert Villers. Abre aspas. Sem exagero nem paradoxo, a mulher em Roma não era sujeito de direito. A sua condição pessoal, as suas relações com os parentes ou o marido são da competência da domus, onde o pai, o sogro ou o marido são os chefes todo-poderosos. A mulher é unicamente um objeto. Mesmo quando a sua condição melhora no período imperial, tornando-se um pouco menos rigoroso, o poder absoluto do pai os historiadores verificam. Abre aspas. A ideia que prevalece nos juristas do império, e neste ponto eles apenas exprimem o sentimento comum dos romanos, é a de uma inferioridade natural da mulher. A mulher também não exerce qualquer papel oficial na vida política e não pode ocupar nenhuma função administrativa, nem na Assembleia dos Cidadãos, nem na magistratura, nem nos tribunais. No entanto, a mulher romana não está confinada ao gineceu, como estava a mulher grega, nem como estará mais tarde a mulher nas civilizações do Islã, prisioneira de um harém. Pode participar das festas, espetáculos, banquetes, ainda que não tenha outro direito senão o de estar sentada, enquanto na época o costume mandava que se comesse deitado. De fato, o poder do pai, quanto ao direito de vida ou de morte sobre os seus filhos, permanece total. Por exemplo, a sua vontade quanto ao casamento da filha continua muito importante.
Em caso de adultério, só ele tem direito de matar a filha infiel, tendo o marido apenas o direito de matar o cúmplice. O adultério do filho, pelo contrário, não será sancionado senão no baixo império, com a restituição do dote da mulher. Em conclusão, a mulher, tal como o escravo, não existe propriamente perante o direito romano. Se o legista se preocupa com a sua sorte, é sobretudo a propósito da devolução ou da administração dos bens. Ele fixa a parte da herança paterna que lhe cabe e lhe proíbe herdar grandes fortunas. A condição feminina só mais tarde se suaviza sob o Império e, sobretudo, o Baixo Império, e é também neste último período que se prevêem, em sua defesa, algumas sanções em matéria de rapto ou violação. Fora isso, qualquer que seja a proteção que pouco a pouco as leis lhe concedam, com a pregação do Evangelho, um acontecimento decisivo se produziu na vida das mulheres. A palavra de Cristo, pregada pelos apóstolos em Roma e nas diversas partes do Império, não comportava nenhuma medida de proteção para a mulher, mas enunciava da forma mais simples e mais radical a igualdade fundamental entre o homem e a mulher. Abre aspas. Quem quer que repudie a sua mulher e despose outra, comete adultério. E se uma mulher repudia um marido e desposa outro, comete um adultério. Marcos 10, 11, 12. Mateus 19, 9. A esta equação categórica que provocara entre os companheiros de Jesus uma estupefação indignada, juntaram-se múltiplos traços trazidos pelos evangelhos. Foi a uma mulher que Cristo fez pela primeira vez a revelação importante entre todas da vida nova: adorar Deus em espírito e em verdade. Ele recusou condenar a mulher adúltera, dizendo-lhe simplesmente: vá e não voltes a pecar. E foi às mulheres que primeiro apareceu depois da ressurreição. Esta atitude, este ensinamento sem precedentes, vai ter uma primeira consequência, ilustrada pela curiosa chamada de atenção feita por George Naidenoff. Segundo parágrafo da página 21. Em suma, entre o tempo dos apóstolos e o dos pais da Igreja, durante 300 anos de enraizamento de vida subterrânea, simbolizada na imagem das catacumbas, quem é que está em questão na Igreja? As mulheres. São as mulheres que se celebram. No acontecimento famoso dos mártires de Leão, Blandine está presente ao lado do bispo de Esmirna, São Potino. Uma tal atenção prestada a uma moça escrava e que por isso teria podido ser condenada à morte por ordem do Senhor, deve ter sido muito chocante nos meios pagãos. Mais chocante ainda, a reivindicação de moças como Inês, nascida no seio de uma família patrícia, ou Cecília, ou Lúcia, ou tantas outras, a quem a lenda certamente embelezou, mas de quem sabemos com toda certeza que foram contestatárias no seu mundo e no seu meio. Que pretendiam, então? Recusar o esposo que lhes era destinado pelo pai e guardar a virgindade com os olhos postos no reino de Deus. Avaliamos mal nos nossos dias o que as reivindicações tinham de anormal, mesmo de monstruoso naquele tempo. Como já vimos em Roma, a pátria potestas, o poder paterno sobre a família era absoluto, e particularmente sobre as crianças na hora do nascimento. Todos os juristas realçaram o que chamamos de o desaparecimento forçado das filhas. Com efeito, se o pai devia conservar os filhos ao nascerem, por causa das necessidades militares, em geral guardava apenas uma filha, a mais velha. Em uma família romana, só excepcionalmente vemos mencionadas 2 filhas, e é significativo que cada rapaz receba um praenomen, nome próprio, marca de personalidade que o distingue dos irmãos, enquanto a moça, geralmente a mais velha, possui apenas um nome de família, ou da família paterna. Por exemplo, na gens Cornélia,
A moça chama-se Cornélia, mas os irmãos são Públio Cornélio, Gaio Cornélio, etc. Portanto, a filha não possui nome pessoal, apenas o do pai.